eu tenho, de facto, uma relação muito próxima ao 25 de Abril, desde o 25 de Abril. E já fiz não sei quantas peças de evocação do 25 de Abril. E, portanto, para mim, o meu âmago, quando fui convidado para pensar nisto, para Peniche, digamos que recebi esse convite com uma certa naturalidade, quer dizer, achei que havia uma sequência lógica para que fosse eu a fazer aquele monumento. Talvez seja pretensão minha, mas na realidade foi isso que eu senti. E, portanto, senti também a responsabilidade que impende sobre este projeto. É um projeto pelo qual eu sinto um grande interesse a todos os níveis. Primeiro porque o local é um local que me é familiar desde criança, posso dizê-lo. E segundo porque sempre me impressionou aquela fortaleza e sempre me impressionou o facto de haver presos políticos dentro dela. Acrescentando a isso toda uma vivência que foi praticamente, existiu dentro do período do Estado Novo, é fácil imaginar, e pertencendo eu sempre a uma posição não ativa de oposição, mas sempre fui um homem da oposição. Claro que é extremamente gratificante uma pessoa poder pegar numa coisa destas e, no fundo, criar mais um símbolo do que será o Portugal novo, o Portugal livre, o Portugal sem todos os condicionamentos que existiram durante aquele período negro do fascismo. Claro que dentro da tal responsabilidade que eu senti, que aliás não foi a primeira vez, porque já fiz coisas não aos prisioneiros políticos, mas aos resistentes antifascistas, é uma responsabilidade de facto muito grande, porque para além da peça em si, que é sempre um alvo das atenções e das críticas e de todos os pensamentos que pode suscitar, é também uma responsabilidade em relação às pessoas que estão envolvidas no processo e, no caso de Peniche, nós temos ainda muita gente que esteve lá e que está viva e que, portanto, quando se faz um monumento em memória dessas pessoas, temos que também contar com a existência delas e o que é que elas vão pensar e, portanto, a mim preocupou-me desde a primeira hora e com os condicionamentos que a peça tem, porque a peça tem uma série de condicionamentos à partida, que para mim são sempre os pontos mais complexos de qualquer encomenda, são os condicionamentos e este projeto teve vários condicionamentos, como teve várias hipóteses, como teve várias situações, como teve uma data de um percurso agitado, digamos assim, até chegar a esta solução. E, portanto, dizia eu que aquilo que mais me preocupava era, de algum modo, poder fazer uma coisa que respeitasse a memória de quem esteve preso, não é? Quer dizer, e ao mesmo tempo criasse uma peça de fruição pública que possa, de facto, vir a interessar as pessoas se deslocarem a Peniche para a ver, não é? Quer dizer, isso também me seduz, como deve calcular, e, portanto, foi nesse sentido que eu avancei para o projeto.
que estamos a ver aqui é a maquete de uma primeira fase do memorial, que é composto por esta peça e por uma outra peça que está em estudo, em que vamos apresentar os cerca de 2.500 nomes de todos os presos políticos que estiveram nas prisões políticas de Peniche, e, portanto, por razões de vária ordem, começou-se por aqui, na medida em que conseguiu arranjar-se um local com algum consenso, enquanto que em relação ao memorial com o nome dos prisioneiros ainda não foi possível. Portanto, esta peça, como se poderá ver, é uma peça que tem uma simbologia muito simples, muito direta, para poder ser percebida pela maioria dos visitantes que forem à Fortaleza, e trata-se, portanto, de um cubo em aço que tem um quadriculado que corresponde a 25 núcleos que estão aqui nesta parte central e que correspondem também à inclusão na vertical de 25 elementos, que é uma referência direta ao 25 de Abril. E, portanto, esses elementos, esses 25 elementos, têm umas asas como símbolo de liberdade. São elementos em aço inox, não só para resistirem ao tempo, como também para criarem um contraste violento entre esta parte que representa a liberdade e a gaiola que está tratada com um produto que é negro e que, portanto, cria aqui um contraste extremamente violento para criar a diferença entre a liberdade e a opressão. Dentro do cubo ficam 25 hastes, que são, digamos, as hastes de onde nascem os elementos verticais exteriores, e essas 25 hastes representam os prisioneiros propriamente ditos, não é? Que estão dentro da prisão, mas que não deixam de ser elementos libertadores. São elementos que representam figuras libertárias, porque os prisioneiros, mesmo prisioneiros, e todos nós sabemos isso, sempre tiveram ações no sentido não só de se libertarem da prisão, como participarem ativamente, mesmo dentro da prisão, nos movimentos que se passavam no exterior. Esses elementos, ou por outro, o conjunto destas peças todas assenta em cima de 4 pontos, que são as arestas de um lago, que vai deitando água pela sua superfície nas 4 faces, e que simboliza a vida. Portanto, quer dizer, mesmo os prisioneiros que estão dentro do cubo estão como se tivessem as raízes dentro da água, porque a água é a fonte da vida e, portanto, eles próprios estão permanentemente a alimentar-se para conseguirem vir a sair das grades. Portanto, isto são imagens bastante simbólicas, mas que são acessíveis, na minha opinião e na minha perspectiva, são acessíveis à maioria das pessoas, e estou convencido que das pessoas que têm visto e que também me têm dado as suas opiniões, que vamos ter uma peça que poderá facilmente ser entendida por todos os visitantes da Fortaleza. Por outro lado, pareceu-me extremamente importante também criar um terceiro elemento, que é um elemento que vai aparecer depois da peça ser inaugurada, que é aproveitar
os ferros com que é feito o cubo para colocar fitas com as cores vermelha e verde e possivelmente amarela e azul, com dizeres mais ou menos libertários e que ficarão ao vento a abanar e que vão dar uma vida própria ao próprio cubo, o que, na minha opinião, vai ser um elemento extremamente vivificante desta peça. Estamos a fazer aqui este grande memorial, é um grande memorial. De facto, só tentando recuar um bocado e tentar perceber naquelas noites negras, nas noites negras do fascismo, que é disso que nós estamos a falar, não estamos a falar de outra coisa, tentar perceber como é que as coisas dentro de uma fortaleza se poderiam passar e tudo aquilo que foi o grande envolvimento, a grande luta e o grande sofrimento dos cerca de 2.500 pessoas, 2.500 lutadores, 2.500 antifascistas, 2.500 libertadores e tiveram aqui. Eles são merecedores não só de Peniche, que acham, nem só do todo nacional, ter aqui de facto uma grande evocação. Falas com ele tem uma ideia, pau é aquilo, mas depois nós tentamos, e ele cria essa condição. Há pessoas que são muito dirigistas e depois não criam espaço. Ele não. Cria, recua, avança e portanto, para o Zé, que ele sabe do que é que eu estou a falar, das grandes dificuldades que nós sentimos. Ele próprio também já ouvi aí dizer na peça ou naquilo que são os registros. E, portanto, o Zé conseguiu fazer uma coisa que é de uma coisa extremamente complexa, que foi esta luta desde 1934, 40 anos, até 1974. Eu creio que ele conseguiu interpretar bem, até pela sabedoria que ele tem, por força da idade, conseguiu perceber muito bem. Uma coisa é entre a ideia, outra é a implantação, e com ele, e depois até que um dia ele me surpreendeu e eu disse, é isto mesmo. É evidente que há um fator extremamente forte aqui também, que é a relação desta peça com a própria fortaleza, porque esta peça fica situada num local em que nós temos uma presença muito forte da zona do parlatório, da zona das cadeias, dos diversos blocos e, portanto, eu penso também que esta peça ficará integrada no próprio espaço da prisão e da fortaleza, de maneira a ter um lugar que não é forçado, que é perfeitamente integrado no percurso das visitas que irão continuar a visitar e a frequentar a fortaleza e irão dar vida a todo o espaço. Aliás, é isso que se pretende também, é que aquele espaço esteja sempre aberto para que possa ser, juntamente com o Museu da Memória, ser um
museu que os jovens visitem e que se apercebam da importância que a liberdade tem na vida das pessoas.